Para iniciarmos o curso, precisamos refletir um pouco sobre algumas questões que são fundamentais. Precisamos saber o que é a história, para que ela serve e como estudamos a história. Galera, Bem-vindos ao primeiro dia de aula, crianças. Vocês devem estar muito felizes e empolgados. vejam só. Hoje, a definição mais aceita é a de que a história é a ciência que estuda o homem no tempo. Dessa maneira, ela está interessada em compreender como o ser humano age e como essa forma de agir se modifica com o passar do tempo. Mas entenda, isso é um pouco mais complicado porque cada povo cria a sua própria cultura e cada cultura cria a sua própria definição de história que atende às suas necessidades. Por isso que é tão difícil dar uma resposta única para esse questionamento, porque não existe uma resposta única. O que existe são diversas teorias, são diversos caminhos para se compreender a história. É o que chamamos de historiografia. É como se a história tivesse a sua própria história. Ela muda, me entende? É o quê? É o quê? É o quê? Em resumo, a história tem o interesse de compreender essas diversas culturas e de explicar não somente as origens das civilizações, como também as suas transformações. Isso só é possível a partir do estudo das fontes históricas, que seria basicamente todos aqueles registros da presença humana na face da Terra que sobreviveram ao tempo. O que eu quero dizer é todas aquelas marcas das ações humanas que conseguiram chegar às nossas mãos, que conseguiram chegar ao nosso tempo, são fontes históricas. E é através deles que nós podemos compreender um pouco mais o passado. Basicamente, a história seria isso. Seria o estudo das ações humanas, da cultura, suas modificações no tempo, através do estudo das fontes históricas. Para concluir esse ponto, eu quero que vocês compreendam que o conceito de história vai mudar principalmente por dois motivos. Primeiramente, por fatores políticos. À medida em que os interesses políticos da sociedade mudam, vai mudar também a definição de história. Como vivemos em uma sociedade em constante conflito, em constante mudança, isso alterará também as definições de história. Um segundo motivo é o avanço da ciência. À medida que novas técnicas surgem, permite ao historiador poder observar suas fontes históricas de uma outra maneira. Essas diferentes maneiras de entender a história é o que chamamos de escolas historiográficas. Bom, galera, a partir do século XIX, na Europa, a história ganha características de ciência a partir das ideias de um cara chamado Auguste Comte. Temos aí o que chamamos de escola historiográfica positivista, que se interessava basicamente em estudar os grandes feitos da humanidade, responder questões como quem fez o que, quando. É aquela história, né? Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil em 1500. Quem fez o que, quando. Eles se baseavam na ideia de progresso, de que com o passar do tempo a humanidade se torna cada vez melhor, de que o futuro será cada vez melhor, como se o desenvolvimento fosse uma linha reta que aponta sempre para frente, uma história linear. Eles acreditavam também que a civilização branca europeia era a mais desenvolvida e que todas as outras eram inferiores e atrasadas. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Perceba que existe aí um interesse político de dominação que estudaremos melhor na nossa próxima aula. Os positivistas estudavam a história preferencialmente através de documentos escritos,
o que acabava deixando de fora uma grande quantidade de momentos históricos que não deixaram documentos escritos e até civilizações que utilizavam a oralidade e não utilizavam a escrita como forma de comunicação. Outro princípio dessa escola historiográfica era o da neutralidade, onde o historiador deveria contar a história do jeito que estava escrita no documento, não emitir opinião, sendo assim imparcial. Mas galera, é claro que devemos entender os pensadores positivistas como homens do seu tempo, motivados por ideias e técnicas do século XIX, mas hoje essa escola historiográfica é considerada como ultrapassada, ela é rejeitada pelas ideias do nosso tempo, tranquilo? Pessoal, ainda no século XIX, as ideias positivistas passaram a ser questionadas pelo que chamamos de materialismo histórico. Essa escola historiográfica se baseava nas ideias de Marx e Engels, que acreditavam que a luta de classes é o motor da história. De uma maneira simples, eles acreditavam que em todas as sociedades existem oprimidos e opressores, ou seja, um pequeno grupo que domina tudo e um grande grupo de pessoas dominadas, certo? E que essa disputa entre opressores e oprimidos é que faz com que o mundo mude e com que a história se modifique. Perceba que já existe nessa corrente historiográfica um interesse mais revolucionário. Os marxistas tentaram entender o mundo através das relações econômicas, através do que eles chamavam de modo de produção. E foi com essas ideias que eles tentaram organizar os trabalhadores para destruir o sistema capitalista e construir uma sociedade comunista. Mas esse é assunto para uma outra aula. Acontece que essa visão também começou a ser questionada. O mundo e as relações humanas são muito mais complexas e não dá para compreendê-los apenas pelo viés marxista. Inclusive, no século XX, explodem lutas pelo direito das mulheres, a luta contra o racismo e outras formas de opressão que não podem ser compreendidas apenas pelo ponto de vista marxista. Surge então a nova história, que amplia as formas de tentar entender a sociedade. Ela vai se interessar na vida cotidiana, na mentalidade, na cultura, na oralidade, nas relações de gênero, raça, sexualidade. Esses historiadores perceberam que a história sempre foi contada pelo ponto de vista de quem estava no poder. Então eles desenvolveram uma outra história, vista de baixo, do ponto de vista de quem foi derrotado, de quem se revoltou, de quem resistiu, daquelas pessoas que foram esquecidas, dos homens e mulheres que não eram estudados na escola, que não estavam nos livros, que não eram lembrados. Dessa maneira, pela lógica da nova história, todo ser humano produz história. Assim, as fontes históricas passaram a ser todos os registros humanos que sobreviveram ao tempo. Perceba aí uma ampliação das fontes históricas, que deixaram de ser apenas os documentos escritos e passaram a incluir pinturas rupestres, pichações, poemas, leis, lixões, músicas, filmes e até aquele celular que trocava a capinha e que parecia um pedaço de tijolo. Tudo passou a ser considerado como fonte histórica, porque através deles podemos compreender como a humanidade se modificou através do tempo. E aí o historiador deixa de ser neutro, porque os documentos históricos não falam como a história aconteceu. Aí você precisa interpretar, estudar e às vezes até imaginar como aconteceu determinado fato histórico. E outra coisa, galera, é impossível o ser humano ser neutro porque enxergamos o mundo através das nossas experiências. Não pense que essa aula que você está assistindo é neutra. Não, ela está carregada com o meu ponto de vista, com as minhas experiências de mundo. Se você for comparar com outras aulas, haverão ideias diferentes e é importante que você compreenda e compare essas ideias para que você crie a sua própria maneira de enxergar o mundo. Tranquilo? Mas esse estudo de várias fontes só foi possível porque a história passou a se relacionar com outras ciências, como a economia, a psicologia, a química, a biologia, até a literatura, o que ampliou as técnicas de pesquisa. E aí observe, novas técnicas permitiram a modificação do conceito de história. Galera,
Tendo estudado isso, vamos analisar agora como esse assunto é cobrado na prova do IFBA, beleza? Acompanhe. A história é uma ciência que estuda os seres humanos em diferentes épocas. O historiador é o pesquisador responsável pela construção do conhecimento histórico. Para isso, ele utiliza as fontes históricas. A respeito das fontes históricas, é correto afirmar que temos aqui, galera, 3 proposições. Vamos analisar cada uma delas, beleza? Primeira proposição. As fontes materiais são registros como documentos oficiais e privados, livros, pinturas, construções, roupas e etc. Galera, o que é uma fonte material? É aquela fonte que você pode tocar, que ela é física. Então, observe, a proposição está correta. Baseada nas ideias da nova história, alternativa correta. Proposição 2. Entre as fontes imateriais, podemos destacar os relatos orais, a oralidade massa, a música, danças e festas. Tranquilo, tranquilo. A ideia de fontes históricas foi ampliada pela nova história. Ótimo, proposição correta. Vamos lá, proposição 3. A importância de uma fonte histórica independe do olhar do pesquisador, do tempo e do espaço em que ele se encontra. Galera, observe, a proposição está errada. E perceba por que ela está errada. Pela lógica da escola historiográfica positivista, ela estaria correta. Porque, para os positivistas, a história deve ser neutra. O olhar do pesquisador não deve interferir na fonte. Mas perceba, hoje, esses conceitos são considerados ultrapassados. Então, a sentença, a proposição vai ser considerada errada. Tranquilo? Vamos seguir. Assinale a alternativa que apresenta proposições corretas. Pessoal, a gente sabe que a 3 está errada, então a gente descarta aí já alternativa A, alternativa B, alternativa E. Resta para a gente a C e a D. Sabemos que a primeira proposição está correta, a segunda proposição está correta, então a questão correta no gabarito é a alternativa D. É isso, galera. Quando estudamos as nossas origens e compreendemos outras culturas, isso dilata a pupila do nosso horizonte, faz com que possamos enxergar além. E já para concluir, eu reforço que a história é um resultado de um conflito constante, de um jogo de interesses, porque quando a gente estuda o passado, quando a gente compreende o passado, a gente pode muito bem utilizar esse passado para justificar o que fazemos no presente e para construir um futuro. A história é uma ferramenta muito poderosa. Quer um exemplo? Observe como funciona. Se você vive numa cidade do interior, observe a política nesse ano eleitoral. Observe a compra de votos. Se você questionar a compra de voto, você pode dizer muito bem que um vereador, que um prefeito que se elege através da compra de voto, depois vai colocar no bolso uma parcela significativa do dinheiro público que deveria ser utilizado para reformar uma escola, para comprar um equipamento novo, moderno para o hospital, para garantir uma cidade onde os seus habitantes possam se desenvolver com dignidade. Você pode muito bem explicar isso para quem compra voto. Mas ele vai justificar, a maioria vai justificar, vai dizer, mas a política sempre funcionou dessa maneira. Desde o período dos coronéis que a política funciona dessa maneira. Foi assim e nunca vai mudar. Perceba o que é que essa pessoa está fazendo. Ela está utilizando o passado, os erros do passado, para justificar o erro do presente. Como se a história fosse uma sequência, como se a história não pudesse ser mudada. E pior, quando ela diz que sempre foi assim e nunca vai mudar, ela está utilizando o passado para justificar o presente e construir um futuro que já nasce velho. Eu penso o contrário. Eu acredito que, estudando a história, nós compreendemos que cada ato é importante, que cada sujeito é capaz de construir a sua história. E que você fazendo o certo, você pode não mudar o mundo,
mas você muda um pedaço da história. E o mundo, galera, o mundo é feito de histórias. Então encerramos a nossa aula aqui. Não deixe de responder as questões disponibilizadas. Você vai ser encaminhado para o site do Estude, que tem um ótimo arquivo de questões. Responda. É isso, encerramos por aqui. Um abraço e até a próxima. Se cuida!